Santo Eterno Deus, amado Pai, nesse momento nós estamos aqui, queremos te agradecer por mais um dia, pelas bênçãos que o Senhor derramou. Ajuda, Senhor, a nos preparar. Nesse momento abençoa, Senhor, a escola sabatina e nos capacita para poder fazer o teu querer. Obrigado pelo dom da vida, em nome de Jesus. Amém. Domingo, né? 12, lição 12, adoração para toda a vida. Verso para memorizar. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Então, o Salmo 104, né, o versículo 33, né, Salmo 104 e o versículo 33 diz assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver o meu ser, né? Então nós estamos estudando a lição desse trimestre, né? A lição da escola sabatina, né? É o livro do Salmo. E nós sabemos que os salmos, ele é tanto louvor como também uma oração, né? E no livro do Salmo ele diz, né? Eu cantarei ao Senhor enquanto eu viver. A Bíblia diz, Salmo 150, versículo 150, verso 1. Todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Então a gente, vem galera para cá. Então a gente acreditando que Deus, né, ele deve ser louvado. E por quem? Por suas criaturas, pelos anjos, né, por nós seres humanos e que somos os seus filhos. Na parte de sábado diz assim: à medida que experimentamos mais e mais a graça e o poder de Deus, somos levados a perguntar como salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Salmo 116, versículo 12. A resposta inevitável é dedicar a vida a ser fiel a Deus. Em Salmos, Israel não é simplesmente uma nação, mas uma grande congregação, né? Isso revela o chamado principal de Israel para louvar a Deus e dar testemunho dele a outras nações, pois o Senhor quer que o mundo todo se una ao seu povo em adoração. O povo do Senhor é identificado como justo que adora o Senhor e cuja esperança está nele em seu amor. Louvar ao Senhor na congregação é considerada a forma ideal de adoração. Isso não significa que a oração e o louvor do indivíduo em Israel assumissem um significado secundário. A adoração do indivíduo a Deus alimenta com louvor renovado a adoração em comunidade. Por sua vez, a adoração individual desenvolve todo o seu potencial no relacionamento com a comunidade adoradora, também chamada de Assembleia do Justo. Os retos conhecem a Deus e são reconhecidos por Ele. A essa experiência permeia todos os aspectos da sua existência. Não. Então, nós percebemos, né, que no Salmo 116, versículo 12, né, ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que Deus, né, o que a gente pode dar a Deus? Deus, então, ele nos dá tudo, né? Deus, ele nos concede tudo. E o que a gente pode dar a Deus? Com certeza a gente pode dar a Deus o nosso melhor. E o nosso melhor tem que ser da melhor forma possível, né? O nosso melhor
melhor tem que ser tem que ser, né? O nosso melhor tem que ser, né? Tem que ser da melhor forma para que Deus ele seja o quê? Deus seja, né, louvado por tudo isso. E nas congregações, em casa, em todo canto, a gente devemos adorar a Deus. Vamos para a parte de domingo. Levante as mãos no santuário. Leia o Salmo 134. Toma, amor, leia aí. Salmo 134, o que diz? Gabriel, senta aí, fica sentado, Gabriel, fica sentadinho. Salmo 134, o que diz aí? É 3 versículos, leia aí. A primeira pergunta diz: leia o Salmo 134, onde se oferece adoração nesse contexto. Qual é o resultado da adoração ao Senhor? 134. Salmo 134, então, é uma forma onde a gente pode adorar a Deus. Salmo 134. O que nos diz? Bendito o Senhor que ofereceis, servo do Senhor, que se encontra na casa do Senhor, na hora da noite. Levante as mãos para o santuário e bendito o Senhor, que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe vocês. Então, a Bíblia nos diz que nós devemos bendizer ou louvar a Deus, né, seu servo, noite na casa do Senhor, e também levantar as mãos no santuário, porque é uma forma de adorar, né, uma forma de você, né, ser grato a Deus pelo que Ele fez por nós, né? Então, aqui diz, ó, Salmo 134 relembra a bênção sacerdotal de Arão em Números 6, 24 a 26. Salmo 67, 1 destaca a bênção como um princípio e o resultado subjacente do relacionamento entre Deus e Israel. O povo abençoa a Deus no santuário e Deus abençoa seu povo desde Sião. As bênçãos se estendem a todo, pois o Senhor é o Criador do céu e da terra. A menção de Sião como lugar das bênçãos especiais divina enfatiza o vínculo de aliança do Senhor com o seu povo e, portanto, dentro da aliança da graça que Israel exerce o privilégio de abençoar o Senhor e ser abençoado por Ele, né? Então, a gente percebe aqui que ao levantar as mãos para ser abençoado, a gente vê que também, né, as pessoas, né, os irmãos, eles, né, de uma forma ou de outra, a gente devemos também ser grato a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado, né? Então, de que maneira o Salmo retrata os adoradores, né? Então, de que forma, né? Salmos 18, versículo 1, felicidade, irmão. Salmo 18, versículo 1 nos diz assim: Salmo 18, não. Eu te amarei, Senhor, minha força. Eu te amarei, Senhor, minha força. Salmo 36, o versículo 1 diz assim: 36, verso 1. A transgressão do perverso diz aqui dentro o meu coração, que não há temor de Deus diante dos seus olhos. 113, versículo 1 diz assim:
113, versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai a vós, servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. 134, versículo 1. Diz assim: Eis bendizei ao Senhor todo vós, servo do Senhor, que à noite fica de pé na casa do Senhor. 135, 1 e 2 diz: Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai o vós, servo do Senhor, vós que ficais de pé na casa do Senhor, nos atos da casa do vosso Deus. Então, a gente compreendemos que de que maneira, os salmos retrata os adoradores. E nós precisamos, adorar a Deus, com o coração, adorar a Deus com todo o nosso ser, porque Deus, Ele é digno de ser louvado. Deus, Ele é digno de ser adorado. Então nós precisamos fazer o quê? Retratar a forma que Deus, Ele nos concede de fazer o que? O melhor. Então o Salmo retrata os adoradores como servo do Senhor, que se encontra na casa do Senhor nas horas da noite. O que deve ser uma referência, feliz sabe, irmão, a guarda noturna do levita, ou ao louvor que eles ofereciam a Deus, tanto de dia quanto de noite. Como os israelitas adoravam o Deus invisível, que não podia ser representado na forma de alguma imagem. O santuário servia para refletir a glória do Senhor e oferecer um ambiente seguro para os pecadores que se aproximarem do seu santo rei. Esse encontro tem a iniciativa do próprio Senhor e é regulado por seus astutos e decretos. Nós estamos na parte do domingo. Então, querido, para você ver, o santuário era uma forma de mostrar quem era Deus. Quando as outras nações iam lutar e eles conseguiam vencer, eles traziam algo, traziam uma imagem, traziam alguma coisa para mostrar o que eles tinham conseguido. Só que Deus não tem uma imagem, Deus não tem uma foto. Então, a única coisa que representava a Deus era o quê? Era o santuário. Por isso que quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, ele levou o quê? Todos os utensílios para mostrar que eles tinham vencido o povo de Israel. Então, o santuário é uma forma de você adorar a Deus. Antigamente, no santuário não era desse jeito aqui. O santuário, ele só tinha o quê? Simplesmente era uma cabana, onde tinha um lugar santo ali e um lugar santíssimo. E aqui tinha um pátio. Não era assim. A congregação ficava por fora, não ficava dentro do santuário. Quem ficava dentro era só o sacerdote, o sumo sacerdote e as pessoas que faziam os rituais, mas o povo ficava em volta do santuário. Mas hoje não, hoje o santuário pode estar todo mundo aqui louvando a Deus. Amém? Vamos para a parte de segunda-feira. Segunda-feira de cante ao Senhor um cântico novo. Lê aí, Valdivan, a terceira pergunta que diz. Qual é o tema comum dos salmos? E aí, o senhor colocou alguma coisa? Irmão Heraldo respondeu, Então, irmão, a gente aqui, nós aqui entende que os salmos, eles é uma forma de louvar. Os salmos, ele tem tanto oração como também louvor. Feliz sábado, pastor. Então a gente percebe que cante ao Senhor um cântico novo, Então um cântico novo, feliz sábado. Tudo bom, pastor? Então esse cântico novo é uma forma da gente expressar, a nossa gratidão. Expressar o nosso amor,
né, para com Deus. Então aqui diz, o Salmo convoca o povo a cantar um cântico novo. O que é esse cântico novo? A razão para ele é um novo reconhecimento da majestade e soberania do Senhor sobre o mundo e a gratidão por seu cuidado e a salvação como Criador e Juiz. Está aqui. Então, queridos, nós reconhecemos, se a gente ler lá também em Isaías 42 e Apocalipse 5, 9 e 14, verso 1, ali vai falar o quê? Um novo canto. Um canto que só os remidos irão cantar, né? A gente vê que Deus, ele concedeu, né? Deus, ele concedeu para nós dons, né? E os salmos é uma forma da gente fazer o quê? Expressar a nossa adoração, porque ele é tanto louvor como também oração, né? Pastor, quer comentar aí alguma coisa? Nós estamos na parte de segunda-feira, né? A lição dessa semana fala sobre a adoração, né, para toda a vida. E de certa forma ela vai ter uma pergunta que vai estar presente em todos os dias, né? É a pergunta que começa lá no domingo: que darei ao meu Senhor? Sim. Aí no domingo, o que é que a gente pode dar a Deus? Uma vida de amor, né? Na segunda que você está, né? Os salmos, né, eles expressam confiança em Deus. Confiança. Então, o que é que a gente deve dar a Deus? O que é que Deus espera de nós? Que a gente tenha confiança nele, que a gente confie no Senhor. Verdade. Que o desejo dele, né, as palavras dele sejam uma certeza para nós. Que nós possamos viver de acordo com essa palavra, na certeza de que ele está certo. É aquilo lá e volta. Então, esses cânticos, né? Eles devem expressar um sentimento que habita em nosso coração de confiança em Deus. Com certeza, né? Então, aqui no parágrafo embaixo aí, da quarta pergunta, diz, né? Israel é descrito com um termo efetuoso como um povo que é chegado a Deus, sugerindo que de toda a criação Israel tem um status mais especial e, portanto, tem um maior privilégio e dever de ser grata ao Senhor. Assim, a Bíblia encoraja os crentes de todas as gerações a cantar o cântico novo em louvor ao Redentor. Cântico que carrega o testemunho singular sobre a salvação no sangue do Cordeiro. Um cântico novo pode representar uma nova canção que ninguém ouviu, uma canção que celebra uma experiência vivida da graça. O cântico novo pode também exprimir a esperança e, nesse caso, a característica novo se manifesta na antecipação da experiência singular sem precedente. Da majestade de Deus no futuro, a verdadeira adoração vai além de sacrifício e oferta e reflete um relacionamento vivo, sempre novo e dinâmico com Deus. Em certo sentido, pode-se dizer que o cântico novo é uma nova expressão, mesmo diária, do nosso amor e apreço pelo que Deus fez por nós, né? Então, essa expressão cântico novo, né, pode ser também o que? Caracterizado com a nossa forma de adorar, né? Porque Israel foi um povo escolhido. Israel era uma nação que deveria ser exemplo para todas as outras, né? E a gente percebe o quê? Que esse cântico novo é uma expressão diária, como você todos os dias tirar um tempo para louvar, para adorar ao nosso Deus, como é a questão o quê? Do culto familiar, né? Do culto em família, né? Pela manhã e ali pela tarde, né? Vamos para então terça-feira. Valdivan, Heraldo, quer dizer, comentar aí alguma coisa? Então vamos para terça-feira. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Valdivan, lê esse salmo para a gente aí. Salmo, quem não tem a lição, pode abrir a Bíblia aí. Salmo 115. Então parece que é 6 versículos só. Vamos ver o que o salmista quis expressar aqui para nós, né, nessa questão de
Quem habitará no seu tabernáculo? É o 115 ou Não, 15. Salmo 15. Salmo 15, ele é 5 versículos só. Ele sabe, irmão. Ele sabe. Não pode pôr na TV. Tem ali, ó, aquele negócio ali tá cheio, onde tá a janela ali, ó. Aí tem que matar depois. Diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Porque vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, ou que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, porque aos seus olhos tem por desprezível ao repouso, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano impróprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, e não aceita socorro contra o inocente, quem investe no procede, não será jamais abalado. E aí, Valdemar, o que o senhor entendeu aí? Isso aqui tem que ser o cumprimento da lei de Deus, né? A gente andar no caminho de retidão, né? No caminho que conduz para a vida eterna. No caminho de amor próximo, quando a gente faz essas coisas que está escrito aqui, com usura, não fala mentira, não fala injúria, né? Não levanta falso testemunho contra o seu próximo. Isso tudo é respeito e amor contra o próximo, né? Tudo aquilo que a gente não quer que nós façamos a nós mesmos, não quer que os outros façam, nós não façamos ao nosso próximo. Porque a gente sabe, irmão, que esse Salmo 15 ele retrata, né, uma pessoa, a vida do cristão. Né? A gente sabe que durante o nosso dia, a nossa vida, a gente vai ser levado, às vezes, a mentir, às vezes a ser desonesto, né? E esse salmo está trazendo, a pessoa precisa viver de acordo com os princípios. Né? Para quê? Para que você possa ser. No final ele diz, ó, quem procede dessa maneira jamais vai ser abalado. Né? Mas aquele que vive, infelizmente, no erro, diga, pastor. Aí a gente começa, né, com uma pergunta. Quem poderá habitar no seu santuário? Sim. O santuário aí representando, né, claro, A igreja. A igreja e também as mansões celestiais, Sim. Né, morada de Deus. Uhum. Então, como ir para o céu? Com uma vida de santidade, né? Então, aí é a mesma pergunta. O que darei ao meu Senhor? Sim. Uma vida de santidade, né? Uma vida em que a gente anda de acordo com a vontade de Deus. É isso que Ele espera de nós. É verdade. Quer dizer, irmão? Então, irmão, então a primeira pergunta diz, né? Quem é digno de adorar na presença de Deus? Né? Então, todas as pessoas que querem e aceitam têm o privilégio de adorar a Deus. Né? Ele dá o privilégio para todos, mas nem todos, infelizmente, querem adorar. Né? E aqui diz, ó, a resposta dada nesse salmo é o resumo dos requisitos já dado na lei de Deus e nos profetas. Aquelas cujas nações que praticam a justiça e caráter de coração são reflexo de Deus. O santuário era um lugar santo e tudo nele, incluindo o sacerdote, era consagrado. Assim, a santidade é um requisito obrigatório para estar na presença de Deus. A santidade de Israel deveria ser abrangente, unindo a adoração e ética exercida em todos os aspectos da vida. A lei foi dada ao povo de Deus para capacitá-la a alcançar seu potencial máximo, ou seja, viver como um reino de sacerdote. O sacerdócio real incluía ter uma vida de santidade na presença de Deus e levar as bênçãos da aliança a outras nações, né? Então, o povo, eles deviam ter uma vida consagrada, santificada, para a gente ver que na época que Deus disse para Moisés que ia descer lá no monte, todo mundo deveria o quê? Lavar suas vestes, né?
os homens, mas as mulheres não podiam ter relação naquele dia, e assim sucessivamente. Então hoje, lá em Hebreus, né, acho que é 11 ou é 12 que diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Né? Então nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo, e cada dia a nossa vida ela tem que ser diferente, né? Para quê? Para que a gente não possa estar contaminado com as coisas deste mundo, porque a Bíblia diz: quem ama o mundo vai aborrecer a Deus, né? E aqui a gente entendemos também que os sacerdotes, né, que eram os que trabalhavam ali, eles deveriam ser luz, dar o exemplo para todas, né, a congregação que ia ali, né, fazer seus rituais, né? Quer comentar, pastor? Aí na próxima pergunta, né, você tem que ser santo, ser separado para Deus, né? Andar segundo a sua vontade. Sim. Isso é ser santo. Não significa ser perfeito. Sim. Mas buscar fazer de acordo com a vontade de Deus. E é isso que Deus espera de nós. Verdade. Valdivan, Heraldo, quer comentar aí sobre a parte de terça, né? E só aqui, ó, no primeiro parágrafo aí da pergunta diz, ó: um coração perfeito é a maior qualidade do adorador diante de Deus, né? O hebraico tamim, perfeito, transmite a noção de completude e totalidade, uma videira perfeita, inteira, intacta e saudável, né? Então, ser santo, claro que perfeito, a gente não vai atingir aqui perfeição, né? Mas a gente temos que lutar cada dia para uma vida ser diferente, como Paulo disse, né? Perguntou ele se ele já tinha atingido a perfeição. Aí Paulo disse o quê? Não digo que sim, mas eu prossigo, né? É exatamente por estar fazendo isso aos olhos de Deus. Sim, claro. Né? Então, a perfeição que Deus espera de nós é essa luta, sim, essa disposição, esse querer, esse firme propósito, como Daniel teve, de realmente fazer a vontade de Deus e rejeitar as coisas do mundo. Sim. Não conseguiremos fazer isso de uma maneira perfeita, literalmente. Aqui nesse mundo, não. Mas ao tentarmos viver assim, nos esforçarmos por viver assim, aí aos olhos de Deus nós somos perfeitos. Com certeza. E quando Ele voltar, aí sim, vamos esperar um mundo perfeito em que a perfeição será uma realidade. Concretizar é que nem pastor, a gente vê na vida de Jó, que o próprio Deus disse que ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal, né? Então não foi ninguém que elogiou a Jó, mas foi o próprio Deus, né? Então vamos para a quarta-feira. Lê, pastor, para a gente a 7ª pergunta. Que múltiplos aspectos da adoração são mencionados no Salmo 96? Como a própria pergunta fala, né, existem vários aspectos ali. Sim. Mas o principal deles é a questão de pregar o evangelho, anunciar, anunciar as boas novas, anunciar que Jesus redentor, anunciar que há esperança. Então aí a resposta para aquela pergunta: que darei ao meu Senhor? Eu devo pregar o evangelho. Porque ao pregar o evangelho não é apenas viver uma vida santa, mas é até por meio dessa vida, a própria vida em si, na hora que você vive uma vida em que você se esforça para ser uma pessoa justa, correta, íntegra, honesta, né? Respeitoso e etc., isso já começa a testemunhar. Sim. Olha, aquela pessoa é diferente. Sim. E quando você fala que isso vem não de você, mas de Deus em que você crê e você serve, então as pessoas começam a pensar: que Deus é esse que nos forma, né? Verdade. Então nós temos que anunciar que há um Deus que é capaz de fazer maravilhas. Verdade. Há um Deus que pode nos resgatar, nos tirar de uma vida de sofrimento e nos dar uma vida melhor, nos tirar de uma vida de pecado, né? Envolvido com coisas ruins, e nos dar uma vida santa. Não é perfeita, mas é uma vida melhor do que aquele que se entrega ao pecado. Então isso tudo é possível por meio de Cristo. Então a gente tem que anunciar isso, para que outras pessoas também
possam seguir por esse mesmo caminho. Verdade. É porque, pastor, a Deus, ele transforma, né? Quando você permite a transformação, né? Porque a Bíblia diz que ele bate na porta, né? Então ele está chamando, está convidando. Mas os que aceitam, ele faz um milagre. Mas também não aceitar, ele respeita a nossa decisão, né? Livre-arbítrio. Então, por exemplo, a gente pode, hoje de manhã, sábado de manhã, a gente está na igreja, estudando a lição, conversando sobre assuntos pertinentes ao céu, né? Ou pode estar no shopping, não. Poderia ir para os bar, poderia dar. Né, numa churrascaria ou algum canto. Tomando uma cachaça. Sim. Escolhas. Claro. Agora, cada escolha tem suas consequências. Né? Verdade. Então, a diferença entre as coisas de Deus e as coisas do mundo é que as coisas de Deus parecem ser ruins, mas no final são boas. E as coisas do mundo parecem ser boas, mas no final é ruim. Então, há muito melhor, alguém pode pensar, né? Porque depois que a pessoa se acostuma com as coisas de Deus, nem isso a pessoa pensa mais. Mas vamos dizer, alguém pode pensar assim, hoje melhor tá ir pro bar, mesmo. Pode parecer ser melhor do que está agora. Mas as consequências que vem depois é grande. É completamente diferente. Então. E como eu falei, depois que você começa a ter relacionamento com Deus, nem isso você não pensa mais, tipo assim, será que era melhor estar no bar hoje de manhã do que estar aqui na igreja? Para quem anda em comunhão com Deus, essa pergunta nem faz nem sentido. Não faz nem sentido. Verdade. Muito melhor estar na casa do Senhor. A gente começa a sentir como Davi sentia, né? Alegria foi quando me disseram, vamos para a casa de Deus. Foi quando me disseram, vamos para o bar, vamos para a festa, vamos para um outro lugar. Quando a gente vai para a casa de Deus. É verdade. E do Valdivan, quer comentar aí? Sim, sempre a gente ama, né? Que você ouve, vai passar na lagoa, a paz, a tranquilidade, mas a gente sabe que não tem. Então. Não achar, falar, todo desrespeito, buscas de só agride as pessoas, só desrespeito as pessoas, né? Então é totalmente diferente, né? Então, como se sentir bem com o lugar? Você pode dizer, a princípio você pode até se mas no final, se falar em conta que tem um risco das consequências mais tarde, uma briga, uma confusão e aí você morre e de repente você, por conta da sua escolha, você vai sofrer a consequência de se lesionar. Então. Ali na igreja do Clavinho, vizinho dela tinha um bar. Sei. Não era? E esse bar sempre tinha confusão, mas sempre tinha confusão. Sei. Às vezes comida do bar, não tinha confusão. Não tinha uma briga, né? Eu vou sair tudo correndo, aí entra dentro da igreja para se proteger. Então, era um lugar de refúgio. Aí esse lugar lá, esse bar, uma vez, esse bar já fechado. Sei. Por quê? Porque teve uma briga lá. Imagina, dois irmãos saíram de casa e não pensaram. Pensaram assim, né? Vamos pro bar porque lá é bom. Sim. Vamos pro bar se divertir. Sim. Porque lá é melhor do que estar na igreja. Ninguém sai de casa pensando assim, eu vou pro bar porque lá eu vou morrer. Claro. Vou pro bar porque lá vai ter uma briga e eu vou levar uma passagem. Ninguém pensa assim. Não. Mas isso pode acontecer? Sim, pode. Pode. Aí esses dois irmãos foram pro bar, pegaram uma briga lá para essa casa de R$5. E um matou o outro. Ou seja, foi dois irmãos pro bar, salvou todo mundo. Quem matou ele? O próprio irmão. No caso da história até minha irmã, uma mulher. Ela pediu R$5 para o irmão, ele não quis dar, começou a briga e ela matou ele. Olha. Então assim, a gente pensa que o bar, quando o cara sai de casa, ele pensa assim, eu vou pro bar, mas é só para me divertir. Eu vou pro bar é só para distrair, relaxar, descansar, conversar. Mas é um ambiente que tudo pode acontecer. Tudo que você imaginar pode acontecer dentro de um bar ou de um ambiente assim que não é um ambiente seguro. E parece,
acho que é no Espírito de Profecia que diz que os nossos anjos têm certo lugar que eles não entram. Sim. Né? Então, se você entrar em ambiente que não é favorável, você vai estar sem proteção. E ali pode acontecer, né? Claro que no mundo geral, onde você estiver, você não está livre. Mas claro que lá é mais favorável do que aqui, né? Você até dentro de casa pode. Sim. Sofrer um acidente, né? Às vezes tem vídeo na internet, o cara tá sentado no sofá e de repente um carro entra. Um avião. Um avião, né? Mas qual a probabilidade disso acontecer? Pequeniníssima, quase Com zero. certeza. Já dentro de um bar, a probabilidade de alguma coisa acontecer ruim é muito alta. Muito alta. Verdade. Heraldo quer dizer alguma coisa, Heraldo? Então vamos para a quinta-feira, né? Quinta-feira diz: quando Deus não se agrada de sacrifício. Né? Lê os Salmos 46, 8, 57, 23, 51, 16, 19. Que questão importante esse texto aborda e por que às vezes não se agrada do sacrifício que ele prescreveu em sua palavra. Quer comentar, pastor? Aí, lendo, né, os salmos, aí você vai perceber que todos eles falam de algo em comum. Quando a adoração ela não é verdadeira, não é somente um ritual, não é somente vir para a igreja, não é somente guardar os mandamentos. É fazer isso porque você ama a Deus. É fazer isso porque você realmente vê Deus como um amigo querido. E você se esforça, ainda que não seja perfeito, mas você se esforça para agradá-lo. Então essa adoração verdadeira é que agrada a Deus. Mas quando essa é uma adoração falsa, uma adoração que não vem realmente de um coração que ama a Deus e que deseja servi-lo, Deus também não. Pastor, é como a Bíblia diz lá no Provérbio, né? Que se nós desviamos o ouvido de ouvir a lei de Deus, até oração é abominável. Exatamente. Né? Então Deus ele espera que a gente, né? A Bíblia diz que ele espera não, como é que se diz, tanto sacrifício, mas obediência, né? É o que ele espera de nós, né? Às vezes você pode oferecer muito sacrifício, mas não obedece, né? Aí essa adoração verdadeira, essa obediência, ela só vai ser real, só vai acontecer se Deus para mim for como um amigo. O centro, né? Alguém que eu converso, alguém com o qual eu compartilho minhas aflições, né? Alguém real na minha vida. Aí, tudo isso vai fazer sentido? Mas se Deus é apenas uma ideia, se Deus é apenas um pensamento, algo que se fala na igreja, aí eu vou para a igreja, mas eu não conheço Deus. Aí essa adoração eu posso fazer o que for, eu posso ser crente, eu posso. Mas isso realmente não. Vai ser superficial. O que Deus espera é sinceridade. A Bíblia diz, né, que um coração contrito não desprezará o Deus. Né? Coração que ama mesmo e obedece. Aqui, ó, no comentário diz assim, ó: como os profetas, o salmista condena várias formas erradas de adoração. O ponto principal nesses versos não é a aversão do Senhor aos sacrifícios e festivais de Israel, mas a razão para tal repugnância, a distância fatal de entre adoração e espiritualidade. Deus não estava repreendendo o seu povo por seu sacrifício e holocausto, mas por sua maldade e ato de injustiça que cometia na vida das pessoas. O Salmo não prega contra o sacrifício e a adoração, mas contra o sacrifício vão e a adoração vazia demonstrada na injustiça desses adoradores. Quando não há unidade entre a expressão externa de adoração e a motivação interna correta para ela, em geral, os rituais se tornam mais importantes do que a experiência de se aproximar de Deus. Ou seja, a forma de adoração se torna um fim em si mesmo, em oposição ao Deus a quem os rituais devem apontar e revelar. É onde a gente vê, pastor, a questão quando aquele publicano e o fariseu foi ali adorar. Né? Um foi se exaltar. Né? Um foi dizer, eu faço isso, mas ele falava de forma que o eu,
O outro ela tão humilde que diz, Senhor, eu não sou nem digno de olhar para o céu, né? Então a forma de adoração não é você, claro que fazer as coisas para Deus, temos que fazer, mas por amor, né? Com paciência. Claro que vai ser difícil trabalhar com o ser humano, mas com Deus ao nosso lado nós chegaremos lá, né? É por isso que a gente às vezes se pergunta, né? Ou fica estranho. Quando você vê, por exemplo, grupos religiosos que na verdade são terroristas, né? Como a gente vê no mundo, existem vários. Sim. Pessoas que dizem assim, que estão matando os outros em nome de Deus. Estão fazendo o mal para outras pessoas, mas é em nome de Deus. Uhum. Bom, isso é muito contraditório. Então. E é absolutamente sem sentido. Claro. Então por quê? Porque essas pessoas, elas, por não ter realmente comunhão com Deus, acabam se envolvendo apenas com a religião. E aí a religião, o que a religião disser, ele faz. Entendeu? Sim. Então se a religião é uma religião que diz assim, olha, para a gente fazer a vontade de Deus, vamos matar. Aí o cara não tem experiência com Deus. Não sabe. Não conhece Deus. Então. Porque é inevitável. Você tem comunhão com Deus, não tem como. Ainda que você não seja perfeito, mas não vai ter como você querer machucar alguém. Pode até acontecer que você machucar alguém sem querer, né? Porque a gente não é perfeito. Mas tipo assim, não, eu vou pegar uma arma e vou matar fulano porque Deus está pedindo. Porque Deus está pedindo. Isso não tem como. Isso eu estou falando em qualquer religião. Cristianismo, qualquer outra religião não tem sentido. Mas aí, por quê? Porque a pessoa identifica-se ou vive uma religião, mas não vive uma experiência real com Deus. Não tem como não. É como a gente vê, pastor, às vezes a pessoa diz, não, eu matei por amor. Isso é tão contraditório sem sentido, né? Não tem sentido. Faça essa mesma pergunta, coisa mais estranha. Por amor. Que amor é esse? Porque que mata, né? O amor de Deus, ele cuida. O amor de Deus, ele protege. Ele é bondoso, ele entende, ele é paciente. E essa forma de amar está totalmente diferente. Pois é. Não, eu roubei, eu matei, porque Deus mandou, porque foi por amor. Não tem coisa mais estranha. Pastor, a gente só vê no caso lá de Abraão, né, que Deus pediu, mas ali Deus queria provar, né, a fé de Abraão até onde ele ia. Mas quando ele foi matar, Deus disse que Abraão não faça nada, porque ele sabia, né? E Abraão também sabia, se ele matasse, Deus tinha poder de ressuscitar, né? Mas ali Deus pediu, mas Deus não queria que ele matasse, para provar a fé dele. É como nós hoje, Deus não vai pedir que você matar alguém ou machuca a pessoa, né? Porque a lei ou alguém está pedindo, né? E a gente tem que lembrar que todas as coisas que foram escritas Sim. para o nosso ensino. Sim. Não muitas coisas foram escritas não para a gente, ainda é para me fazer também. Não, é exatamente para mim aprender com ela. Então eu também acordei hoje e eu vi uma voz de Deus dizendo que é para me matar fulano, porque Abraão, Deus também falou. Então. Não, aqui não foi escrito. Embora aconteceu de Sim, verdade. claro. Não é que foi escrito em história, não. Aconteceu de verdade. Mas para nos ensinar algo. Sim. Não é para a gente fazer a mesma coisa, é para ensinar. Ensinar o quê? É o que você falou. Que o que Deus fez, né? Deus seria Abraão e Jesus seria Isaac. Sim. Então Deus pegou seu filho para sacrificá-lo em favor da humanidade. Sim. É isso que a história de Abraão quer nos ensinar. Verdade. Eu não posso pegar então agora essa história e justificar que eu estou matando porque eu acordei com uma voz dizendo É como a questão também de Salomão, de Davi, que teve várias mulheres. As pessoas dizem, tá vendo, eles não teve, né? Então eu também pode ter. Mas a gente vê que eles tinham, mas Deus não se agradava daquele ritual. E Salomão quase se perdeu por causa disso, né? Então ele deixou para o nosso ensino, mas não para a gente cair no mesmo erro, né?
Então, para a nona pergunta, lê, Heraldo, aí a nona pergunta que ele diz, para a gente concluir. Leia João 14. Lê, irmã. Porque Jesus João 4, 23 e 24. 23 e 24. Pode ler, Heraldo. Jesus chamou a atenção da nossa passada. E o que Se encaixa. exatamente com a advertência do salvo, mencionado na lição de hoje. João 4, 23 e 24. 4, 3, 23. 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a gente vê, né, que Jesus disse ali para aquela mulher, né, samaritana, né, não vai ser nem aqui nem em Jerusalém, mas vai chegar um momento que eu vou procurar pessoas sinceras, pessoas que vão me adorar em espírito e em verdade, né? É como ele disse também, pastor, as pessoas me honram com os lábios, mas o coração, né? E a gente precisa pedir a Deus para dizer como Davi, né? Senhor, cria em mim um coração puro, né? Um coração reto, um coração que ama, porque a Bíblia mesmo diz, enganoso é o coração. E o pedido de Davi é para que Deus criasse isso nele, exatamente porque Davi não tinha como fazer. Mas se Davi tivesse comunhão com Deus, então Deus iria criar nele esse coração, né? Verdade. Então assim também somos nós, né? Se tivermos comunhão com Deus, então Deus vai criar. Não existe em nós esse coração, Sim. Mas ele pode ser criado por Deus, se tivermos comunhão com Ele. Porque a Bíblia diz, né, que ele vai tirar o coração de pedra e nos colocar um coração de carne. Porque muitas vezes nosso coração está endurecido, né? A gente precisa pedir que ele molde, como naquele hino, faça um vaso novo, né? Então que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos ajude a cada dia. Estamos chegando aí, né? Vai ser a última lição esse trimestre, e a próxima vai ser boa, que a última lição é o grande conflito. Eu não sei, pastor, se o senhor viu, teve um pastor da nossa igreja que ele teve um sonho, né? E ele disse que nesse sonho parece que Jesus estava voltando e um anjo desceu até ele e disse para ele, ó, a volta de Jesus vai acontecer quando sair a lição, o grande conflito. Aí a próxima lição agora é o grande conflito. Então isso indica que Jesus... Tá voltando. E o ano passado foi o livro, né? Esse ano passado e esse ano também, né? O grande conflito também, né? Esse ano vieram poucos livros, exatamente porque o ano passado vinha uma boa quantidade, né? Uhum. E como ia ser o mesmo livro, então assim, muita gente já ganhou, né? Muita gente já ganhou. A ideia então é que, mesmo sendo poucos livros, mas de repente direcioná-los, né? Aquela pessoa com quem você está orando, aquela pessoa que você está dando estudo bíblico, né? Uhum. E aí são essas pessoas que são o alvo. Verdade. Com certeza. Vamos ficar em pé. Pastor, ora para a gente terminar. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado, por mais uma escola sabatina. Obrigado pelo privilégio de estudar a Tua palavra, que essa palavra habite em nós, nos transforme, nos dê um novo coração, Amém. Para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Amém. Dá-nos também um culto na Tua presença, Amém. em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.